Então, último vídeo aí, galera, para a gente finalizar aí essa primeira parte do conteúdo de desenho por ponto de fuga. Novamente, a gente vai, primeira coisa, definir a nossa linha de horizonte. Então, ela pode ficar mais embaixo, pode ficar mais em cima, só que daí a gente perde área de utilização da folha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir uma linha mais ou menos no meio. Vamos colocar um ponto de fuga aqui centralizado. Então, eu vou lá colocar ponto P1. Marca lá o posicionamento da tua linha de horizonte, né? Escreve ali, ó, LH, linha de horizonte. E aí a gente vai começar a desenhar uma casa, né? Uma casinha daquelas bem simplificadas só para a gente entender como é que fica se portaria a construção de um plano de rampa, né? Primeira coisa, eu vou desenhar ela a partir ou de um paralelepípedo ou de um cubo. Eu que vou definir como é que ela vai ficar esse formato. Então, ó, eu vou desenhar aqui uma área quadrada, mais ou menos. Vou adaptar porque as minhas linhas ficaram um pouco tortas, ó. Fiz aqui o meu quadrado. Eu gosto de fazer umas bolinhas aqui na intersecção para saber onde é que estão os pontos que eu preciso ligar lá com o meu ponto de fuga. E aí eu vou pegar o ponto mais distante e vou prolongar, ó. Novamente ficou bem próximo aqui um do outro. E aí vou determinar a profundidade. Se eu quiser fazer ele com aspecto cúbico, quadradinho, eu vou pegar a medida, colocar na profundidade e vou reduzir aparentemente a metade. Se eu quiser fazer ele com um aspecto de um paralelepípedo, que ele realmente fique mais alongado, aí eu mantenho a mesma distância que eu usei, ó. Então, chegou lá na linha convergente, né? Defini a altura, puxei para o lado até as linhas convergentes laterais e, por fim, fechei a parte posterior. Então, aqui, ó, é o nosso bloco, como se eu estivesse fazendo a base e aqui é a laje da minha casinha, certo? E agora eu vou colocar um telhado aqui no meio. Eu quero fazer 2 planos de rampa, um para cada lado. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, onde é que eu vou colocar esse meu plano de rampa? Ele pode estar centralizado, ele pode estar deslocado. Se eu quiser fazer centralizado, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber onde é que está o centro dele. Lembra como a gente fez a pirâmide? A gente traçou as diagonais para achar o centro. E aí agora eu vou dividir isso aqui no meio. Como é que eu vou fazer para dividir? Olha como é que eu tenho a ligação do ponto da frente com o ponto de trás. Ele está indo para onde? Para o meu ponto de fuga. Da parte da frente para a parte de trás está indo para onde? Para o ponto de fuga. Da frente para trás, aqui desse lado, para o ponto de fuga. Daqui para cá, para o ponto de fuga. Então, para determinar a mesma distância na frente e atrás, eu tenho que ir para o ponto de fuga. Então, o que eu vou fazer? A partir do centro, eu vou lá para o meu ponto de fuga e eu vou achar a inclinação da minha linha e vou prolongar para frente. Aí eu tenho a distância aqui na frente e eu tenho a distância lá atrás, ó, na mesma posição, como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. E aí eu vou subir o quê? Uma linha de altura para determinar a inclinação do meu telhado, ó. E aí essa linha, ela tem que aparentemente formar 90 graus, tanto na frente quanto atrás, ó. Legal, fiz aqui de um lado e do outro. O que eu vou fazer? Eu vou determinar o quanto que eu quero de inclinação desse meu telhado. Ele pode ser baixinho, meu telhado pode ter um ângulo bem raso, ou eu posso fazer uma altura maior, né? Eu que vou determinar a altura que eu quero, na frente, ó. Então, quando eu determino na frente, eu preciso fazer a mesma determinação atrás, só que quem que vai determinar a altura da parte de trás? Porque ele está distorcido pela perspectiva, certo? Então, ó, essa altura que eu tenho aqui na frente é a mesma que está atrás, só que a de trás ela está bem menor do que a da frente, porque ela já tem uma distorção. Cada ponto mais próximo do meu ponto de fuga, menor a linha vai se portando. Ó. Se eu fizer 2 linhas de altura compreendidas entre essas 2 linhas convergentes, como se eu estivesse fazendo várias janelas, vários moerões assim de uma cerca, ó, todas elas estão representando a mesma altura. Então, se da parte da frente eu liguei para o ponto de fuga para determinar atrás, nessa altura vai ser a mesma coisa. Ó. Eu vou pegar do ponto que eu determinei na frente, onde cortou a linha de altura lá atrás, gerou um ponto. E aí basta fazer o quê? Ligar esse ponto mais alto
com o que seria a laje da minha casa. Fiz na frente, fiz lá atrás. Fiz lá atrás, fiz aqui na frente, ó. E aí eu desenhei a minha casinha. O que fica visível? O que está aqui na vista frontal. Essa linha eu usei para fazer o telhado, aí não preciso reforçar ela, eu vou forçar essa área aqui, ó, que faz parte tudo da mesma parede. A lateral, aí essa linha eu tenho uma quebra no ângulo, então essa linha realmente ela aparece. E aqui o telhado, ó. Tem pessoas que vão fazer esse telhado mais baixo e ele vai aparecer o telhado no outro lado também. No meu caso, ele não aparece, ele está por trás aqui da vista frontal, ó. Então o lado de lá, ó, ele vai aparecer de maneira tracejada para mim, ó. Porque ele está atrás da minha vista frontal, está atrás da vista lateral e está atrás da vista superior. Então essa linha e essa daqui, elas ficam como linha de construção, não precisa reforçar. Então a ideia é que a gente possa fazer no verso dessa folha pelo menos umas 5 casinhas de posições diferentes, ela não precisa estar nessa posição. Vou mostrar aqui uma outra postura que a gente poderia estar desenhando. Vou fazer de novo uma outra área, fazer uma maior zona aqui, ó. E a mesma coisa, fiz um quadrado, convergi todas as minhas linhas para o meu ponto de fuga. Vou determinar a profundidade que eu quero, que daí pode ser um cubo ou não precisa ser, vocês aqui vão determinar. E a partir do ponto que eu coloquei, eu vou fazer uma linha vertical, uma linha horizontal, até bater nas próximas linhas convergentes, ó. E aí eu vou fechar a parte de trás do meu objeto. Então tá aqui o meu cubo. Esse aqui eu fiz a casinha de cabeça para cima, como se ela estivesse normal. Aqui eu vou fazer ela diferente, ó. Eu posso trabalhar ela para o lado, para cima, para baixo, para cá, para frente. Então tem várias maneiras de eu trabalhar essa. Eu posso inclusive ainda colocar a altura para frente aqui da casinha. Vou fazer isso para ela ficar bem diferente, ó. Eu vou pegar aqui em função da vista frontal. Eu vou traçar 2 diagonais para achar o centro. Achei o centro. E aí eu vou dividir essa casinha bem no meio, ó. Então, como é que está construída a área superior? Em função da largura e da altura, vertical e horizontal. Então, eu consegui marcar de um lado e do outro em função de uma linha de largura. Para eu fazer a profundidade, ó, desse telhado, ele está vindo aqui em função do meu ponto de fuga, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar do meu ponto de fuga, eu vou prolongar uma linha passando em cima desse ponto de um lado, e a mesma coisa aqui, ó, do outro lado, ó, desse ponto eu vou lá para o meu ponto de fuga e prolongo para frente. E vou determinar o quanto que eu quero de altura desse meu telhado, né? Tá aqui. Como é que eu tenho a parte lateral ligada à contralateral? Com uma linha de largura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar daqui e vou fazer uma linha de largura, até fazer uma intersecção com a linha de profundidade. Depois basta fazer o quê? Ligar com o que seria a laje da casinha, né? Minha casa está deitada, como se terremoto, um tsunami tivesse derrubado ela. Está aqui a minha casa de lado, né? Se a gente for olhar assim, ó, nessa perspectiva, é como se eu estivesse fazendo uma vista aérea dessa minha casa, né? Eu tenho o chão aqui nessa posição da base, e aí eu estou olhando a casinha de cima. Então, ó, o que fica visível nessa perspectiva? Tem aqui a vista lateral, que está compreendida por essas linhas aí, certo? Eu tenho a vista frontal aqui, ó, que está compreendida entre essas linhas. E aqui, nesse caso, eu tenho essa vista que seria a vista inferior. Então, tudo o restante, tudo que está atrás dessa vista frontal, lateral e inferior, ela vai ficar de maneira tracejada. Nesse caso aqui, ó, são só essas linhas que eu preciso tracejar. Todo o resto fica de maneira contínua. Vou fazer uma outra numa posição que é bem
complicadinha de fazer, que é em cima da linha de horizonte, ó. Então, geralmente, essa postura é o que mais incomoda, que tem mais dificuldades para a galera fazer. Então, determinei o que seria minha área, meu quadrilátero, um quadrado ou um retângulo. Vou gerar as linhas de profundidade para o meu ponto de fuga. Vou determinar o quanto que eu quero de profundidade, vou trabalhar como se fosse uma área quadrada, então vou trabalhar com uma medida curta, fiz a linha de altura, determinei a largura com uma linha na horizontal, e aí eu tenho que fechar aqui, ó. Olha só, alguma coisa aqui não bateu, sinal de que eu tenho que adaptar alguma linha que possa ter ficado em algum momento inclinada. Então, o importante, ó, é que essas minhas áreas elas fiquem de maneira retangular. Então, sinal de que alguma linha aqui tem que ser adaptada. Eu adaptei essa linha convergente, ó, ele ainda continua com o aspecto de um paralelepípedo. E aí eu vou fazer a minha casinha com a inclinação para o lado aqui, ó. Então, eu vou pegar essa vista, vou traçar as diagonais, vou fazer da outra parte posterior também, achei o centro de cada uma delas, e a partir disso aqui eu vou fazer uma linha de altura, ó. Já é uma outra maneira de fazer a linha de altura, mas segue a mesma vibe, ó. Peguei do centro, subi a linha de altura, esse ponto teoricamente tem que bater com esse com uma linha de largura lá, ó. Compreendeu? E a mesma coisa aqui, eu vou determinar a altura, digamos que eu queira a altura nessa posição, vou colocar no outro lado na mesma posição. Agora eu tenho um lado ligado ao outro com uma linha de largura. Agora basta fazer o que para fazer as inclinações? Ó? Ligar o ponto mais alto do paralelepípedo com o ponto mais alto do telhado. Então agora desenhei a mesma casinha em cima da linha de horizonte virado para o lado. Então tem várias maneiras de eu desenhar esse mesmo objeto. Então eu desenhei umas 3 aqui, para vocês verem como faz. Nessa perspectiva aqui, essa área fica firme, essa daqui também, essa, seriam as vistas, não da casa, né, mas a vista em relação à perspectiva que a gente está fazendo. Essa é a vista frontal do objeto, essa seria a vista superior, como ela está inclinada, ela é visível, e a vista lateral. E aí tudo que tiver atrás, que não for linha de construção, que for as linhas do objeto, elas ficam de maneira tracejada. Então, é basicamente isso aqui, ó. Então, tem aqui 3 objetos desenhados aqui com plano de rampa, em posições diferentes. Então, o interessante é que a gente construa aqui pelo menos mais um, além desses que tem aqui. Não precisa estar desenhando na mesma posição aqui, tá, pessoal? Vocês podem escolher outras posições para estar desenhando a casinha, tá? Eu só estou dizendo que a gente pode escolher outras posições para estar desenhando, que não precisa estar fazendo uma cópia fiel daquilo que eu estou desenhando. Quem tiver dificuldade, pode copiar sem problema nenhum a posição. Mas o importante é que entenda como ele foi construído, para construir mais uma e mais 2 possibilidades, tá? Então, ele pode estar aqui em cima, sem problemas nenhum. Então, mais 2 perspectivas desse mesmo objeto, tá? Então, eu estou desenhando aqui só para mostrar também que a gente pode usar esse mesmo sistema de construção por ponto de fuga para gerar outros objetos, ó, que não necessariamente tem que ser somente coisas de arquitetura, né? A gente consegue usar esse mesmo sistema de construção por ponto de fuga para fazer várias outras coisas, né? É o mesmo processo que eu uso para desenhar esses objetos que vocês estão vendo ali, a casinha, eu uso também para desenhar
objetos como se eu estivesse fazendo de design gráfico e por aí vai. Tá bom? Então, ó, desenhar 1, 2, 3, 4, 5 casinhas como essa. Tá bom? No verso da folha, né? Aqui eu tenho esse objeto e no verso eu tenho outro, tá? Então pode ser feito na folha sulfite. E eu uso lápis HB para fazer a construção. Se quiser reforçar com lápis as áreas visíveis, pode usar um lápis 2B para reforçar o que é a área visível dos nossos objetos. E por aí vai, tá, galera? Então, bom trabalho aí, bom desenho. E qualquer dúvida, eu estou no mural interativo durante a aula para tirar as dúvidas de vocês. Então, usem o espaço do mural interativo para a gente conseguir postar os trabalhos de vocês conforme vocês forem fazendo, tá? Depois da aula, eu só vou conseguir visualizar através do e-mail e depois que o trabalho estiver pronto, vocês vão postar lá na parte de portfólio e aí eu vou abrir um novo exercício lá para vocês colocarem na pasta da 7ª aula, tá? No que diz respeito ao desenho estruturado por ponto de fuga. Belezinha? Então, qualquer dúvida, me chamem, mande um sinal de fumaça e eu vou estar por aí ajudando vocês na construção desses objetos. Valeu, galerinha!